O deputado Felipe Barros rebateu informações divulgadas por um senador de esquerda para prejudicar a imagem do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e, consequentemente, do governo Jair Bolsonaro no exterior. E o senador Marcos Duval, vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, gravou um vídeo para esclarecer sobre informações enganosas que vêm sendo divulgadas por setores da velha imprensa sobre a ida de Weintraub para os Estados Unidos. Assista. Meus amigos, tudo bem? Deputado Federal Felipe Barros. Agora são 9 horas da noite, dia 23 de junho de 2020. Estamos aqui no gabinete, na Câmara dos Deputados em Brasília. Vou explicar um negócio para vocês que a mídia está debatendo, está dizendo, mas não está claro. Aquela cadeira que o Abraham Weintraub foi indicado para o Banco Mundial, aquela cadeira, 54% dela pertence ao Brasil. Os outros 46% pertencem a inúmeros outros países que dividem entre eles esses 46%. Portanto, o Brasil pode indicar quem quiser para essa cadeira. Mas o senador Randolfo Rodrigues parece desconhecer esse fato. Por quê? Explico para vocês. Ele mandou ofícios, cartas, para as embaixadas de outros países aqui em Brasília, desses outros países que detêm os 46%, tentando fritar, tentando queimar Abraham Weintraub, tentando fazer com que esses países se levantassem contra o Abraham Weintraub. Mesmo que esses países se levantassem, esses países detêm apenas 46%, o Brasil detém 54%. Mas enfim, ele tentou fritar o Abraham. Então, o que eu, junto com o meu amigo Douglas Garcia, deputado estadual de São Paulo, aliás a ideia foi dele, o que nós dois fizemos em conjunto. Estamos aqui protocolando todos esses ofícios para esses países que detêm os 46%, quais são? Colômbia, Equador, Haiti, Panamá, Trinidade e Tobago, Suriname, Filipinas, República Dominicana, Colômbia, já falei. Então a gente está mandando ofícios para essas embaixadas, dizendo, em primeiro lugar, o currículo do Abraham Weintraub, por exemplo, que é formado em Ciências Econômicas pela USP, que ele tem MBA em Executivo Internacional, ele tem títulos reconhecidos pela FGV Brasil, pela uma universidade da Holanda, Estados Unidos, México, uma extensa lista de experiências profissionais, mas estamos também comunicando a essas embaixadas que o senhor Randolfo Rodrigues, o senador que tentou fritar o Abraham Weintraub, não tem moral alguma para fazer aquilo que ele fez. Estamos aqui anexando uma matéria da Folha de São Paulo, em que essa matéria diz o seguinte: delator diz que senador Randolfo Rodrigues teria recebido R$200 mil em depoimento prestado no acordo de delação premiada fechada no STF. Carlos Alexandre de Souza Rocha afirmou ter ouvido do doleiro Alberto Youssef que o senador Randolfo Rodrigues recebeu R$200 mil. Então a gente finaliza esse ofício com a seguinte frase: seu histórico, ou seja, o histórico de Randolfo Rodrigues, é questionável, e em sua conduta não se vislumbra sequer resquícios de ética, o que o torna incapaz de julgar quem quer que seja. Então estamos encaminhando esses inúmeros ofícios, traduzimos inclusive para o inglês ou para o espanhol, dependendo do país, e estamos encaminhando esses ofícios para todas essas embaixadas, rebatendo esses ofícios encaminhados anteriormente pelo senador Randolfo Rodrigues. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus. Olá pessoal, boa noite. Tá alguns segundinhos aí pro pessoal já começar a ser notificado e entrando aí pra gente poder falar um pouquinho sobre o ex-ministro da Educação, essa ida dele aos Estados Unidos. O Jornal Nacional, Globo, a imprensa tá toda hora falando sobre isso, se ele foi legal, ilegal, se usou passaporte diplomático. E aí eu quero explicar para vocês, como vice-presidente das Relações Exteriores, o que ele fez, e fique à vontade para fazer perguntas, tá bom? Bom, então já vou começar dizendo que tá já a nível assim insuportável o tanto que a imprensa tá falando nisso.
né? Se ele foi, o que ele foi legal, se foi legal, se usou passaporte diplomático, se não usou, se usou visto disso, visto daquilo. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Bom, o passaporte diplomático, ele tem uma validade que é independente do seu tempo de mandato. Ainda mais de ministro, que pode ser durante os 4 anos, como pode ser menos. Então ele tem uma data de validade. O passaporte diplomático, que é o passaporte vermelho, a única diferença que ele faz ao chegar nos Estados Unidos é que existe uma fila para turista, existe uma fila para os americanos, estão chegando, existe uma fila para tripulação e existe uma fila para os passaportes, para os diplomatas, quem tem os passaportes diplomáticos. Bom, chegando na imigração, essa é a diferença inicial. Bom, quando ele chega ao agente de imigração, o que o agente de imigração vai ver é se ele tem ou um visto normal de turista ou um visto de missão diplomática. Aí eu vou falar a diferença para vocês. Então, o visto de missão diplomática, quando ele entra na imigração, o agente de imigração vai olhar, vai passar no scanner o visto, para conferir se é um visto verdadeiro, não é falso, e ali vai estar informações sigilosas. E o agente de imigração simplesmente fala o seguinte: seja bem-vindo, não me importa o que você vai fazer e quanto tempo vai ficar aqui. Então, seja bem-vindo e entra. Você não faz nem impressão digital, nem fotográfica, você não tem carimbo no passaporte para dizer se vai ficar 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não tem nada disso, tá? E aí você entra. Mas, para você ter esse visto de missão diplomática, ele tem, para você entrar nos Estados Unidos, uma validade pequena. Então, assim, eu tenho um evento, como eu fui em Washington, num trabalho em missão. A data é qual? Eu vou em abril. Aí a embaixada americana emite um visto diplomático, e esse visto diplomático tem um período curto, de no máximo 3 meses. Então você só pode entrar nos Estados Unidos nesse período, tá? Bom, junto com o passaporte diplomático, existe o visto de missão diplomática ou o visto de turismo. Exemplo, eu tenho um passaporte diplomático para ser senador. Tive um visto de missão diplomática quando eu fui ano passado em Washington, e tenho junto do mesmo passaporte um visto de turismo, como vocês, como todo mundo que vai aos Estados Unidos tem. Se eu não estou em missão diplomática, eu estou simplesmente fazendo uma viagem a passeio, por exemplo, aos Estados Unidos, eu vou com um passaporte diplomático, um passaporte vermelho. Ao entrar na imigração, o agente vai perguntar se eu estou em missão ou não. Como eu não tenho visto emitido pela embaixada, um visto recente de missão diplomática, eu vou dizer, não, eu estou ou a turismo ou estou a negócio, porque o visto B1 e B2 é turismo e negócios, tá? E aí ele vai ver que seu visto está válido, porque tem visto de turismo e negócio, vale por 10 anos. Então o ex-ministro, ele pode já ter tido um visto de turismo e de negócios já emitido alguns anos atrás, tá? Bom, entrando, ele vai ter um prazo de 3 meses ou 6 meses, de acordo com a imigração, né? Durante esse período, que é o período que ele pode ficar lá legalmente, se ele for contratado pelo Banco Mundial, o Banco Mundial vai requerer à imigração americana que ele tenha um visto de trabalho. Quando eu trabalhei lá, o meu visto foi o O1. Então, quem solicita isso é uma instituição ou americana ou internacional que está em solo americano. Então, ele faz uma solicitação à imigração americana para que, então, o Abraham Weintraub, ele possa ficar legalmente nos Estados Unidos. Então, gente,
eu não estou entendendo esse drama todo que a imprensa está fazendo sobre isso. Agora, se ele está respondendo à justiça, se o STF está abrindo uma ação e tal, sabe o que vai acontecer? Isso vai continuar. Chegando ao ponto que ele é acusado, né? Se ele for decretado como um fugitivo, vai para a Interpol, e a Interpol vai prender ele lá e vai trazer ele preso para o Brasil. Então, não estou entendendo por que a imprensa está todo mundo nesse alvoroço. Porque ele foi, não foi, porque fez isso. Se ele foi até como ex-ministro, 1 dia, 2 dias, o passaporte dele vermelho, diplomático, pode valer para mais 1 ano. Mas o visto, eles ou entrou com visto de missão diplomática, que eu acho difícil, o americano não tem jeitinho. A imigração americana não tem jeitinho, é preto no branco, ou é ou não é. Ou está em missão diplomática, porque um órgão internacional ou um órgão americano nos Estados Unidos confirmou essa ida do parlamentar como em missão oficial. Não é assim, eu vou em missão oficial, emite aí um visto para mim aí, porque eu estou indo em missão oficial. A embaixada americana vai dizer assim, me prova que você está em missão oficial. Aí, como não foi no meu caso, o Pentágono mandou um documento para a embaixada americana no Brasil, em Brasília, confirmando a minha ida em Washington. Então, gente, não há nenhuma ilegalidade. E outra, se o visto diplomático dele estivesse vencido, o passaporte diplomático dele estivesse vencido, nem embarcar ele embarcaria. A própria empresa aérea já iria bloquear o embarque dele. Então começa por aí. Bom, todo mundo que tem um passaporte diplomático tem um passaporte regular. Um não elimina o outro. Ele pode ter ido com o passaporte regular dele, com visto de turismo e negócios, com validade de 10 anos, entrou nos Estados Unidos, com prazo de ficar de 3 a 6 meses, depende do agente da imigração, e aí que ele for oficializado como um funcionário do Banco Mundial, o Banco Mundial vai fazer então solicitação de um visto de trabalho para a imigração americana, que dificilmente irá negar, porque existem os protocolos a se seguir e o Banco Mundial sabe seguir esse protocolo, porque se é um banco mundial, porque ele tem funcionários de vários países e já está acostumado com os trâmites burocráticos. Então, gente, bom, não há razão para esse drama que a imprensa está fazendo em cima disso. E fique tranquilo, se ele cometer algum crime, o processo vai continuar aqui no Brasil, ele vai ser julgado, condenado, e aí vai ser botado o nome dele na Interpol, ele vai ser preso lá e vem para cá, acabou. Então, assim, não tem que todo mundo ficar falando que ele foi, não foi com visto. Então, olha só, existe no próprio refazendo aí, fortalecendo o que eu falei, no próprio passaporte diplomático, que é um vermelho, você tem normalmente 2 vistos. Um visto de missão diplomática, que é um visto curto, num prazo só para você tem uma missão para fazer lá em abril, então é só emitido para o mês de abril. Você entra, voltou, esse visto não tem mais validade para você retornar lá, tá? E no mesmo passaporte diplomático tem o visto de turismo e negócios, o A1 o B1 e B2. Então, ele muito provavelmente ele não entrou com visto de missão diplomática, ele entrou com um passaporte diplomático, mas com visto de turismo e negócios. Chegou na imigração, ok, você está aqui a turismo e negócios, estou vindo aqui a negócio. Então tá bom, permanece 3 meses ou 6 meses, pronto, ele entrou, está como turista ou negócios, só não pode ganhar dinheiro por enquanto, não pode, se ele ganhar dinheiro lá é ilegal. O Banco Mundial vai fazer o processo de requerimento de visto de trabalho, vai ser emitido e ele vai estar trabalhando lá legalmente. Pronto, é isso, tá? Sem drama, sem necessidade de fazer palanque político disso, sensacionalismo, gritaria, gente, é uma coisa assim
Inacreditável isso. O Brasil com outros problemas, fica falando de ex-ministro da educação. O cara já foi embora, página virada, pô. Vamos ver quem vai ser o próximo ministro da educação, vamos avaliar, vamos ver. Pô, gente, pelo amor de Deus, e fica na onda dessa imprensa aí que fica nessa perseguição.